Vamos agora ao capítulo 7, a variação linguística no português brasileiro. Trata-se aqui, pessoal, do maior capítulo do livro, um capítulo que a gente pode dizer mais complexo, né? Uma vez que ele aborda aqui questões relacionadas à fonologia, à sintaxe também, ok? Então vamos ter um pouco mais de atenção neste capítulo. Aqui a autora busca responder às seguintes perguntas. Quais as principais características da fala de um brasileiro com antecedentes rurais e urbanos, se comparada à fala de um brasileiro com antecedentes urbanos? Quais as principais características da linguagem de um falante usando o estilo monitorado, se comparado aos seus estilos não monitorados? Pois bem, as primeiras características a serem estudadas aqui dizem respeito ao âmbito da pronúncia, ou seja, ao ramo da linguística denominado fonologia. Depois, nós vamos ver aqui algumas características no âmbito da morfologia e da sintaxe, ou seja, da morfossintaxe. As principais regras fonológicas de variação no português brasileiro ocorrem na posição pós-vocálica da sílaba. Nós sabemos, pessoal, que no português brasileiro, né, o núcleo da sílaba é a vogal. Então, a quantidade de sílabas de uma palavra vai ser justamente a quantidade de vogais. Não confundam aqui vogal com semivogal, tá bom? Então, em uma sílaba, sempre vai haver uma vogal, ok? Obviamente, vogal com consoante, consoante vogal, consoante, mas sempre haverá uma vogal. Então, a vogal é o núcleo silábico. A vogal silábica pode ser precedida e seguida de consoantes. É justamente a consoante que vem depois do núcleo silábico, ou seja, depois da vogal, né, que está sujeita a grande incidência de variação. Quando você estudar as vogais, é importante observar que há 7 vogais orais na língua portuguesa e 5 vogais nasais. Nós vamos ter o I, E, U, O e A. É importante observar que as vogais médias, E e O, são geralmente pronunciadas I e U em sílabas átonas, pretônicas ou postônicas, né? Ou seja, em sílabas que ficam em sílabas átonas, né? As sílabas que não são sílabas tônicas, obviamente, né? As pretônicas, sílabas que vêm antes das sílabas tônicas, e sílabas postônicas que vêm depois das sílabas tônicas. Vocês vão perceber aqui que eu prefiro ser óbvio naquilo que eu digo, né? Como, por exemplo, postônica depois da sílaba tônica, né? Prefiro ser óbvio a não falar o que é óbvio, tá bom? Então, muito do que eu digo aqui pode parecer óbvio para muitos de vocês, tá bom? Mas eu prefiro dizer. Pois bem, o mesmo acontece com as vogais nasais, em e on, que são pronunciadas in e nessas sílabas. Observe também que as 7 vogais orais são representadas por 5 letras, A, E, O, U, né? Dependendo da sua região, é provável que você pronuncie A, E, I, O e U, né? Como eu sou de Fortaleza, é comum a gente pronunciar A, E, O, U, né? A, E, I, O, U. A nasalidade das vogais nasais é indicada graficamente pelas consoantes M ou N, grafada depois da vogal, e pelo til. Aprender a representar a nasalidade das vogais e dos ditongos nasais na escrita é um dos problemas mais sérios para quem está iniciando, né, o seu aprendizado da língua escrita. Em quase todas as variedades do português brasileiro, as vogais E e O, quando ocorrem em sílabas átonas, antes ou depois da sílaba tônica, são pronunciadas I e U, respectivamente. E é muito importante para nós, professores, ficarmos atentos à pronúncia dessas vogais. Porque quando os alunos ainda têm pouca familiaridade com as convenções da língua escrita, frequentemente eles escrevem essas vogais como pronunciam. Por exemplo, escrevem a palavra amigo como amigo e de novo como de novo. Pois bem, vamos agora falar um pouco sobre as consoantes. Na articulação das consoantes, a corrente de ar que carrega o som
produzido nas cordas vocais tem de forçar sua passagem pela boca em algum ponto onde encontre um embaraço, né? É o que a gente costuma chamar de ponto de articulação. Esse embaraço, ou obstáculo, pode ser criado pelo contato dos dois lábios, e neste caso as consoantes são bilabiais, né? B é um bom exemplo, né? De babá, né? Nós temos aí uma consoante bilabial. Pode ser criada pelo contato dos dentes superiores com o lábio inferior, e nesse caso as consoantes são chamadas de lábio dental. Um exemplo de consoante, o F, né? Faca, né? Faca, nós temos aí uma lábio dental. Pode ser criado pelo contato da ponta da língua com os dentes superiores, e neste caso as consoantes são chamadas de lingodentais. Nós temos como exemplo a consoante T, o D, né? Tudo, quando a gente fala o T, nós temos aqui o contato da ponta da língua com os dentes superiores, né? Pode ser criado pelo contato da ponta da língua com as gengivas ou alvéolos, que são a parte do dente revestida pela gengiva, e neste caso as consoantes são chamadas de alveolares, como o S, por exemplo, né? Surdo, né? S, é um alveolar. Pode ser criado pelo contato do dorso da língua com o céu da boca, ou palato, produzindo as consoantes chamadas palatais. O chiado, por exemplo, né? Quando a gente fala texto, o sh é uma palatal. Se o obstáculo for criado na parte posterior da boca, depois do céu da boca, as consoantes são chamadas de velares, porque essa região se chama véu palatino. Bom exemplo é o C, né? Vamos falar carro, K, né? Carro. Além disso, as consoantes são classificadas em surdas e sonoras. Nas surdas, não há vibração do som criado nas cordas vocais. Nas sonoras, ocorre essa vibração, né? Quando a gente pronuncia uma consoante surda ou sonora, basta a gente tocar, né, no pescoço, né? A gente abraçar o nosso pescoço com a mão, e se o pescoço vibrar, né, nós estamos aqui diante de uma consoante sonora. Se não vibrar, nós estamos diante de uma consoante surda, né? O saco, né? Saco, é uma surda, né? Não vibra. Agora, se você falar zelo, né? Você percebe que há uma vibração, né? Então, a diferença entre os dois, né? Uma é surda e a outra é sonora. Nesse quadro, a gente pode ver aqui uma classificação mais completa das consoantes, né? Em surdas, sonoras, bilabiais, labiodentais, lingodentais, alveolares, palatais e velares. Agora, no que diz respeito à estrutura das sílabas, a gente pode ter as seguintes configurações. Uma sílaba formada por consoante vogal, como ma, la, li, ve, na, fala, luxo. A sílaba consoante vogal é considerada canônica, porque se constitui de uma consoante e de uma vogal. Na articulação da consoante, a corrente de ar tem de forçar sua passagem pela boca, pois algum movimento articulatório lhe cria um embaraço em algum ponto da cavidade. É justamente o que eu falei anteriormente, né, de ponto de articulação. Na articulação da vogal, a corrente de ar passa livremente pela cavidade bucal. Ela vai variar apenas aqui no grau de abertura dessa cavidade. Então, no que diz respeito às seguintes configurações, nós temos aqui consoante vogal, sílabas formadas apenas por vogal, né, como por exemplo avião, ônibus, único. Temos sílabas formadas por consoante vogal consoante, por, mar, ver, poste, castelo, rapaz, né? Consoante vogal, braço, placa, broche. Consoante vogal e consoante, plasma, prestígio, frasco. Consoante vogal, consoante, transporte, né? E consoante vogal, consoante, perspectiva. Nem todas as consoantes podem ocupar as posições de consoante, né, nessas configurações.
Então nós sabemos que há restrições, né, de determinadas consoantes em relação a determinados posicionamentos. Por exemplo, na posição de segunda consoante da sílaba, só podem ocorrer as chamadas consoantes líquidas, o R e o L. Né? Na primeira posição, podem ocorrer todos os fonemas oclusivos e fonemas fricativos, pronunciados com a língua plana. Partimos agora ao padrão silábico consoante, vogal, consoante. Qualquer consoante pode iniciar este tipo de sílaba. Nossa atenção nesses casos vai se voltar para a segunda consoante, a que fecha a sílaba, ou seja, a consoante de travamento da sílaba. E como nós vimos anteriormente, são essas consoantes que travam as sílabas aquelas que estão sujeitas a uma maior variação no português brasileiro, pois elas tendem a ser suprimidas principalmente em estilos não monitorados. Por exemplo, o R nessa posição pode ser foneticamente realizado de várias maneiras, como uma consoante posterior articulada na garganta ou como uma consoante anterior articulada com vibrações na ponta da língua. Pode também ser articulada com a língua dobrada para trás, né, a retroflexa, o que vai produzir aquele famoso R caipira. E além da variação no modo e no ponto de articulação desse R pós-vocálico, que é de natureza regional, esse fonema apresenta uma peculiaridade para a qual nós, professores, devemos ficar muito atentos. Em todas as regiões do Brasil, né, e você provavelmente já se deparou com casos, né, com esse tipo de caso, o R pós-vocálico, independentemente da forma como é pronunciado, tende a ser suprimido especialmente nos infinitivos verbais. Correr, correr. Almoçar, almoçar. Desenvolver, desenvolver. Quando a gente suprime, né, a gente alonga a vogal final e damos mais intensidade a essa vogal. A regra de supressão do R nos infinitivos dá origem a uma hipercorreção. Né? É quando a gente acha que está escrevendo, né, à luz da gramática normativa, né, escrevendo corretamente, na verdade a gente está aqui cometendo uma infração. Então, por exemplo, João está muito quieto hoje. Né? Está, como qualquer outra hipercorreção, decorre de uma hipótese mal sucedida. O falante da língua, quando suprime um R em infinitivo verbal ao escrever, ele faz isso porque na língua oral ele já não usa mais esse R, né? A gente não pronuncia mais esse R. Então, ao produzir uma forma como está, da terceira pessoa do singular do indicativo presente, ele imagina que nela haveria um R que foi também suprimido. Ele acaba acrescentando esse R, cometendo, portanto, uma hipercorreção. Agora, nos nomes monossilábicos, os nomes de uma sílaba só, esse R pós-vocálico tende a preservar-se mais, como por exemplo mar, dor, par. No padrão consoante-vogal-consoante, né, que estamos estudando, além do R, outro fonema que pode ocorrer na posição pós-vocálica é o S. A realização do S pós-vocálico varia muito, tanto em função da região geográfica, quanto do contexto fonológico em que ele ocorre. Contexto fonológico são sons que antecedem ou que seguem um determinado fonema. No caso do S pós-vocálico, o contexto que tem influência é o do segmento seguinte, ou seja, da sílaba seguinte. Então, se é uma vogal consoante ou se é uma pausa, ou então, no caso de ser uma consoante, se surda ou sonora. E para os professores que trabalham com crianças em início de escolarização, um fenômeno muito importante relacionado a esse S pós-vocálico é a tendência à sua supressão. Assim como o R pós-vocálico, que nós acabamos de ver, esse S nas sílabas do tipo consoante, vogal, consoante, ele tende a ser suprimido, principalmente nos estilos não monitorados. Mas é importante fazer aqui a distinção entre esse S que é pós-vocálico, que é morfema de plural, né? Ou seja, o elemento que contém a marca de plural, e o S que não é morfema de plural. Por exemplo, nós temos alunos, né? Esse S vai ser marcação de plural, coelhos, também marcação de plural, né? Lâmpadas, marcação de plural, S. Agora, em palavras monomorfêmicas, ou seja, formadas por um único morfema, em que o S é parte do morfema lexical, aqui já vai ser diferente. Lápis, pires, Paris, atrás. Esse S aqui, nesses casos, né, ele é muito mais difícil de ser suprimido. E por que no caso do S marcação de plural, né, ele costuma ser suprimido? Nos sintagmas nominais,
há uma tendência no português brasileiro a não se fazer a concordância nominal, ou seja, a concordância dos determinantes com o núcleo do sintagma representado por um nome ou pronome. Por exemplo, os aluno, os amigo, aqueles homem, né, aqueles homem. Então, é costume não haver aqui a marcação desse plural, né, uma vez que o plural já é de conhecimento, porque ele já está marcado aqui nos artigos, nos adjetivos. Por isso, nós, professores, temos que ficar muito atentos ao uso da regra de concordância nominal na produção de nossos alunos e na nossa própria produção. Quanto mais diferente for a forma do plural de um nome ou pronome da sua forma singular, mais tendemos a usar a marca de plural naquele nome. Então, se o plural for bem diferente do singular, né, porque a gente sabe que no português é comum a gente marcar o plural apenas com S, mas existem palavras cujos plurais, né, vão proporcionar uma modificação na própria estrutura da palavra. Nesses casos de uma modificação maior, é comum a gente marcar mais o plural. Baseados nessa constatação, pesquisadores da área de sociolinguística quantitativa construíram uma escala que vai dos nomes em que a diferença entre singular e plural é mínima até os nomes que formam plural com duas marcas, o acréscimo do S e a mudança da vogal. Então nós temos da diferença mínima, né? Por exemplo, aluno, alunas, casa, casas. O plural aqui é apenas o acréscimo do S, né? Menor, menores, ator, atores. O plural é feito com acréscimo de uma sílaba. Rapaz, rapazes, vez, vezes. O plural também é feito com acréscimo de uma sílaba, mas a forma singular se confunde com a forma de plural porque termina em fonema sibilante, né? O s, rapaz, rapazes, vez, vezes. Hotel, hotéis, alemão, alemães. Estes são chamados plurais irregulares porque acarretam uma mudança maior na sílaba final. E, finalmente, ovo, ovos, novo, novos. O plural é marcado pelo S e pela mudança na vogal, que é conhecida como metafonia. Então, vejam, de aluno até ovo, né, a gente vai ter aqui um grau de complexidade maior. Consequentemente, nessas palavras que têm uma alteração maior, é mais comum haver aqui a marcação do plural. Em outras palavras, pessoal, a nossa maior preocupação aqui deve ocorrer nos plurais regulares, porque eles têm a maior probabilidade de não serem flexionados. Os plurais regulares são aqueles feitos apenas aqui com a marcação do S. Passemos agora às sílabas consoante, vogal, consoante, que são travadas com as semivogais I e U. A semivogal, que ocupa o lugar da segunda consoante nas sílabas consoante, vogal, consoante, travando-a, também está sujeita à supressão, como as consoantes que nós já vimos. A perda da semivogal nos ditongos resulta em um processo chamado de monotongação. No ditongo ou, a monotongação é um processo muito antigo na língua, desde a evolução do latim para o português, como nós podemos ver nos seguintes exemplos: paucum, pouco, pouco, aurum, ouro, ouro. Então nós estamos aqui diante de uma regra que já está tão avançada que praticamente nós não pronunciamos o ditongo ou, como por exemplo, falou, sou, jogou. Em sílabas internas, tônicas ou átonas, ele também é reduzido. Besouro, tesouro, louco, doutor, roupa. Quando há monotongação desse ditongo no radical dos verbos, há a tendência a abrir a vogal, que passa a O, uma vogal aberta, né, na língua oral. Rouba, dora, né, por exemplo, ele rouba muito. Dificilmente a gente fala ele rouba muito, né? Então, como a regra da monotongação do OU está generalizada na língua oral, inclusive nos estilos monitorados, é preciso a gente dedicar muita atenção em sala de aula à produção escrita desse ditongo, desde o início do processo de alfabetização. Já os ditongos EI e AI também se reduzem, mas a regra de monotongação nesses casos está menos avançada, aplicando somente em alguns contextos fonológicos. Observe as seguintes palavras: queijo, beijo, almeida, jeito, treino, beira, manteiga, caixa, paiva, beiço, seiva, peneira, feira, ameixa, raiva, gaita.
Com certeza a gente observou que nas palavras almeida, jeito, paiva, seiva, raiva, gaita e beiço, não houve monotogação. A redução do ei e do ai é condicionada pelo segmento consonântico seguinte. Os segmentos j, como beijo, e o segmento sh, como caixa, são fonemas pronunciados na região alta da boca, o palato, assim como a vogal i. Dizemos então que essas consoantes e a vogal i são sons homoorgânicos quanto ao ponto de articulação. As consoantes homoorgânicas ao i são as que mais favorecem a monotogação. Como há várias formas convencionadas de se representar o travamento nasal, este é um dos componentes mais difíceis para o alfabetizando. Outro ponto discutido aqui pela autora diz respeito justamente à flexão das formas verbais de terceira pessoa do plural. Existe maior probabilidade de ocorrer a flexão na forma verbal quando o sujeito é anteposto, ou seja, quando o sujeito vem antes do verbo. Quando ele é pós-posto, quando vem depois do verbo, tendemos a não flexionar o verbo. Por exemplo, os jornais chegaram. Já chegou os jornais, então não houve aqui a flexão do verbo para o plural. Os deputados de oposição rejeitaram a medida provisória. Voltou contra a medida provisória os deputados da oposição. Então, voltou aqui, não está sendo flexionado. Podemos dizer, então, que há dois tipos de condicionamento na regra variável de concordância verbal no português brasileiro. O primeiro é de natureza fonológica e está relacionado ao grau de saliência fônica nas formas de plural, né? Então, quanto mais for diferente o plural do singular, né, maior será a probabilidade de haver aqui a flexão. Por exemplo, come e comem, a marca de plural é apenas a nasalização com a consequente ditongação, né? Comem, né? Agora, falou e falaram, aqui a diferença é maior. A vogal do tema verbal se altera de o para a, e há um acréscimo do morfema ram, né? Então, falou, a vogal temática o se altera para a, e nós temos aqui o acréscimo da desinência. Então, nós podemos perceber que há uma diferença, né, no que diz respeito ao singular para o plural. Quanto maior a diferença, maior a probabilidade de haver a flexão. Quanto menor a diferença, menor a probabilidade de haver a flexão. Pois bem, pessoal, a autora finaliza o livro aqui salientando que um dos principais objetivos dele foi justamente criar oportunidades para que nós, professores, né, ao ler esse livro, para que nós possamos refletir sobre o português brasileiro e sobre o trabalho com a nossa língua materna em sala de aula. Se valorizarmos menos as regras prescritivas, se dermos asas à nossa criatividade, vamos encontrar muitas formas de refletir sobre o português brasileiro e de usá-lo com satisfação e confiança, porque, afinal, todos nós que o temos como língua materna somos muito competentes em língua portuguesa. E nós finalizamos aqui a análise deste livro. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos e até a próxima.